E os nossos entrevistados de hoje aqui para a entrevista com o juiz federal Fausto Santos. Aqui conosco, o jornalista Fausto Macedo. O Fausto é repórter do jornal Estado de São Paulo. Também o jornalista Sérgio Lírio, que é o redator-chefe da revista Carta Capital. Jornalista Márcio Schayer, que é editor do site Consultor Jurídico. E o jornalista Frederico Vasconcelos, repórter especial do jornal Folha de São Paulo e editor do blog do Fred na folha.com e também na UOL. Aqui ao meu lado está o Paulo Caruso, com a sua charge e seu talento, registrando aqui os melhores momentos do programa. E todas as perguntas aqui enviadas pelo nosso e-mail vão ser apresentadas pela minha colega aqui da TV Cultura, a jornalista Cristiane Alcalá. Quero lembrar você que o Roda Viva, que a TV Cultura exibe simultaneamente pela internet, também é transmitido para todo o país, através da TV Brasil e pelas emissoras da Rede Pública de Televisão. Doutor Fausto, boa noite, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco no Roda Viva. Muito obrigado, eu agradeço muito estar aqui e poder esclarecer um pouco o mundo do Judiciário e da Justiça Federal. Doutor Fausto, vamos falar então um pouco do mundo do Judiciário. O senhor concorda com a frase de que o Poder Judiciário está doente e precisa ser revisto? Sim, concordo. Eu acho que o Poder Judiciário ele precisa se reafirmar como Poder Judiciário. Então, eu acho que tudo isso que aconteceu nos últimos anos, que vem ocorrendo nos últimos anos, os debates e as questões em torno da figura do juiz e dos juízes em geral, mostra que é um poder que, incrivelmente, ainda tem a necessidade de discutir a sua função primordial, que é simplesmente a tarefa de julgar com imparcialidade, serenidade e firmeza. Mas eu diria isso por quê? O Poder Judiciário não tem independência no país hoje? Eu posso dizer, da minha parte, que sim, o Poder Judiciário tem independência, mas tudo o que vem ocorrendo, com os questionamentos que vêm sendo dados por muitas decisões judiciais, mostram, no mínimo, a falta de compreensão da tarefa do juiz, falta de compreensão dos limites... Desculpa, falta de compreensão por parte de quem? De todos. Eu acho que existe talvez uma compreensão de que a justiça ela é justiça enquanto for dada um veredito que atenda interesses de um e de outro. Não, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que se nós formos pensarmos que a jurisdição ordinária, a jurisdição de primeiro grau, que é essa, que é marcada pela indispensabilidade, isso em qualquer lugar do mundo, as discussões que têm se travado atualmente e recentemente no Brasil mostram uma certa distorção do próprio Poder Judiciário, que pouco a pouco tem simplesmente caminhado para o enaltecimento de decisões que reformam ou confirmam decisões de outros graus, como se isso fosse uma interpretação no sentido de que aquele errou, aquele que eu reformei errou. Não, não é assim. Eu entendo que cada um que decida conforme sua convicção e, claro, baseado na lei, ele não erra, desde que, obviamente, esteja de boa fé. Então, a reforma por uma outra instância, ou mesmo confirmação, significa só uma reapreciação daquilo que se deu. Não significa que ele errou. Significa que é um julgamento outro que decidiu em outro caminho e assim por diante, até chegar na última instância que dá a palavra final. Não significa que é a melhor solução, mas é a solução possível e última. Doutor de Santos. Boa noite. O senhor é um juiz que vem de um grupo, participa de um pequeno grupo de juízes federais especializados em julgar crimes financeiros, lavagem de dinheiro. E a gente percebeu também de alguns desses magistrados, desse grupo em torno do ministro Gilson Dipp, um certo desencanto, um certo desalento em função de algumas decisões do Supremo que inviabilizariam, vamos dizer, colocar na cadeia condenados em crimes de colarinho branco. Por exemplo, o doutor Sérgio Moro chegou a dizer
que ele estava questionando se valia a pena, né, dar impulso a ações penais, que ele já sabia com antecedência que elas eram fadadas ao fracasso. Eu queria saber se o senhor concorda com essa avaliação, se essa situação também influenciou na sua decisão de deixar o primeiro grau para se inscrever como desembargador, né, para o cargo de desembargador no Tribunal Regional Federal. Quando foram criadas as varas especializadas, a expectativa era que esses delitos econômicos, delitos econômicos, crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro, tivesse finalmente um processamento, porque até então não existia nenhum caso, nenhuma ação penal de lavagem de dinheiro, por exemplo. E os casos que existiam de crimes financeiros, eles estavam difusos, espalhados em várias partes, em várias jurisdições, e não chegavam a nenhum resultado, salvo raríssimas exceções. O que aconteceu? A especialização, a vara especializada, ela permitiu um ganho muito grande de conhecimento, ganho de conhecimento por todos os atores que estão na frente desse processo, então, delegados de polícia, Ministério Público, magistrados e advogados também, porque a concentração de uma matéria acabou forçando a todos eles, inclusive agentes da Polícia Federal também, se debruçarem naquilo que era novo. E com isso veio a especialização e o ganho de conhecimento, que é, aliás, o objetivo da especialização, permitir a concentração de casos de grande importância econômica e finalmente chegaram a um resultado. As varas especializadas começaram a atuar de maneira bastante importante, estão sendo reconhecidas não só no Brasil, no mundo inteiro. Agora, recentemente, o Grupo de Ação Financeira Internacional, o GAFI, com sede em Paris, reconheceu que o grande avanço do país, se não o único nessa área, é efetivamente a criação das varas especializadas, mas que, infelizmente, por mais que se atue em primeira instância, por mais que os juízes se dedicam, as autoridades que estão à frente de todo esse processo se dedicam, o resultado é sempre o mesmo, a ineficácia total. Por que, doutor Fausto? Invariavelmente, o que tem ocorrido bom, esses delitos por si só, eles acabam atraindo uma qualificação também por parte da defesa. Então, nós estamos num judiciário em que se aceita todo e qualquer tipo de recurso, todo e qualquer tipo de movimentação de habeas corpus, num sistema em que cada decisão que é tomada, ela é passível de ser confrontada na segunda instância, na terceira instância, até chegar no Supremo. E as liminares hoje em dia, elas são dadas muito, de certa forma, muito nesse campo, com certa facilidade. Longe de mim de criticar, isso também é a independência judicial, não cabe em mim criticar, mas a grande crítica que se faz é que nós estamos num judiciário que não existe o mínimo de coesão e coerência. Então, o sistema ele permite que a pessoa, o investigado, ele ingresse com reiterados remédios constitucionais, habeas corpus, por exemplo. Então, um caso que eu tive, gerou 45 habeas corpus. 45... O senhor é contra o habeas corpus? Não sou contra de forma alguma o habeas corpus. Agora, a maneira como isso tem sido manejado e a possibilidade que com isso obter uma decisão favorável, porque é isso que eu ia falar, cada vez que se ingressa com 45 habeas corpus, num caso 50, já teve casos de 60 habeas corpus, é a possibilidade de ter uma decisão favorável, uma liminar para suspender um processo que normalmente nesses grandes casos eles duram 1 ano e meio, 2 anos. Então a destruição de todo um trabalho, destruição em princípio, mesmo que seja suspensão, ela se dá assim muito
facilmente. Não que eu queira, pelo amor de Deus, que haja uma crítica, não que eu queira criticar quem dê, mas eu acho que precisa se repensar esse instituto, esse remédio, porque o único país do mundo em que se pode entrar com habeas corpus, estando réus soltos, e paralisar ações penais que tiveram, por exemplo, todo um debruçar de uma Polícia Federal, até às vezes com colaborações de autoridades do exterior, Ministério Público se debruçando, o juiz se debruçando, matérias longas, processos gigantescos, volumosos, e às vezes chega numa corte com a versão de uma parte, normalmente a versão é de um defensor, e essa versão, com base em com partes de um processo, se para sob argumentos que não condizem com a realidade. Então, eu acho que o sistema... senhor se sente frustrado, então? Eu não posso dizer que eu não me sinto confortável de receber liminares sem que o juiz seja ouvido para saber se aquilo que foi dito é real e condiz com a realidade. Porque no Brasil existe a possibilidade de não falar a verdade nos instrumentos dos quais as partes têm a seu dispor, o que eu discordo. Existe uma corrente que permite isso. Eu discordo totalmente. E isso é objeto de surpresa em qualquer comentário que se faça com autoridades estrangeiras, porque perante a justiça não cabe a mentira. Agora, doutor Fausto, em 3 casos que o Supremo lhe pediu informação, dizem os ministros, o senhor não respondeu. Quer dizer, você está dizendo que não vale mentir, mas vale omitir? Não, mas aí, primeiramente, Márcio, eu não posso falar de fatos concretos, os casos que você está falando são casos específicos e pontuais, mas existe a grande questão de proteção do sigilo de algo que pela natureza, deve ser protegido. Mas o sigilo envolve o ministro do Supremo? Não é questão de envolver o ministro. O sigilo é algo que o juiz tem que resguardar a todo custo para que aquilo que está em curso numa vara, que é absolutamente sigilosa e explosiva, eventualmente explosiva, tenha, sim, pelo menos um resultado. O que está acontecendo, talvez os ministros, eventualmente por falta de vivência criminal, injustiça criminal, não sabem que a parte ela tenta a todo custo quebrar o sigilo via habeas corpus. E a quebra do sigilo numa operação que está a acontecer significa o fulminar da operação. Então, uma operação que está em curso, um procedimento que está em curso, em vias de acontecer, que está 1 ano e meio, as autoridades debruçadas para que ocorra aquilo como deve acontecer, a simples informação que um juiz pode dar ao menino, não é que o juiz nega a dar a informação, mas a informação que se dá pela prática que nós, juízes, sabemos das cortes, é que informou ao ministro, a defesa tem acesso, as partes têm acesso e a operação acabou. Então, a questão é o interesse público que está por trás. Então, o juiz ele fica entre o crime de desobediência, entre prestar a informação, não prestar a informação conforme foi solicitada, não é que não foi prestada a informação, o que foi feito, o que se fez na vara e que se faz, não foi num caso, em vários casos ocorreu isso comigo, para a preservação do interesse público daquela operação, da preservação do sigilo, para que ela aconteça sem que haja vazamentos, houve a opção simplesmente de retardar a informação para que, acontecendo a operação, a informação seja dada na sua plenitude. Então, o juiz fica entre quebrar o sigilo, isso é crime, ou entre o crime de desobediência. Então, qual é o resultado? O juiz, a meu ver, só tem um resultado, o interesse público. O interesse público a prestação da informação será dada assim que a operação for deflagrada e com todas as suas vertentes. Mas o direito de defesa também não deve ser levado em conta? Mas o direito de defesa tem que ser sempre levado em conta, mas não no caso de
de operações que estão para acontecer, que são sigilosas por natureza. Então, uma operação que está para ser deflagrada, em que o sigilo é essencial para que haja algum êxito, o acesso à defesa, por natureza, é diferido. Porque se dá acesso à defesa a algo que vai acontecer, uma prisão, uma busca, é a mesma coisa de consagrar a ineficácia daquilo que está sendo veiculado agora. Agora, doutor Fausto, o que o senhor está dizendo sem dizer é que o Supremo trabalha junto com o crime, né? Não, eu não estou dizendo isso é a sua interpretação. Jamais eu posso dizer que o Supremo trabalha com o crime, de forma alguma. Mas o que existe demais. O que existe é manipulações de fatos, invocação de instrumentos como forma de burlar o sigilo. Então, nós tivemos casos lá na Justiça Federal, por exemplo, na primeira instância, de determinados defensores virem questionar vara por vara se o cliente está sendo processado, se existe algum procedimento. Ora, como que o juiz pode responder algo desse gênero? Porque a resposta, existindo ou não, o juiz não pode dar resposta. Porque se existir, o juiz fala, existe algo contra o seu cliente, ele está afundando, destruindo aquele procedimento eventualmente existente. Se ele fala não existe, ele está excluindo sua vara da existência e permitindo que outra vara exista. Lembre-se que na Justiça Federal em São Paulo existem 2 varas especializadas. Então é fácil o advogado chegar, a parte, normalmente é advogado, estou falando de advogado porque normalmente é advogado que faz esse tipo de questionamento. É fácil a vara questionar, existe algo contra o meu cliente nesta vara? Se o juiz responde não, obviamente pode existir na outra, ele já está atento. Se ele sabe que existe. Houve casos de vazamentos que a parte sabia que existia algo sigiloso, não sabia exatamente o que era, mas queria especular para saber o alcance disso tudo e, obviamente, quem sabe dos fatos antes deles acontecerem, ele vai destruir provas, ele vai fugir, ele vai fazer uma série de atitudes cuja praxe já demonstrou que isso é real. Isso não é Doutor De Santis, está dentro da minha... já que o senhor falou bastante do Supremo, tem uma discussão em alguns países sobre se seria o caso de estabelecer, mudar a forma de indicação dos ministros do Supremo, no caso do Brasil, não ser mais pelo presidente, estabelecer mandatos fixos, né, com certo tempo tal, e mudança. O senhor acha o que o senhor acha desse tipo de ideia e se isso mudaria alguma coisa no Tribunal acho Superior? que o sistema todo está mais do que na hora de ser repensado. O sistema judicial, a meu ver, ele não funciona a contento, não funciona minimamente a contento. Eu não falo da expectativa da população, que a população sabiamente já inferiu que o Poder Judiciário não é moroso, ele praticamente não existe. Então, eu acho que, a meu ver, o sistema precisa ser repensado, precisa ser repensado o 5º Constitucional, precisa ser repensada a nomeação para os tribunais de contas, como precisa ser, obviamente, questionado e repensado a nomeação de ministros do Supremo. Por quê? A indicação que é feita hoje, ela é uma indicação que é uma indicação política, e a indicação política gera por si só uma perda de credibilidade, e a população, e muita gente fala isso, que à medida em que se sobe nas instâncias, a credibilidade ela diminui no judiciário. Então, existe a indicação política, ela gera loteamentos de cargos, ela gera até loteamentos de ideias. Então, eu acho que um sistema mais aprimorado é essencial no nosso país, porque ele permite dar, pelo menos, uma credibilidade que hoje se perdeu. Eu não falo isso porque os ministros do Supremo, aliás, todos devem o meu respeito, pelo amor de Deus, eu não estou querendo desrespeitar ninguém, mas eu quero dizer que a simples ideia a possibilidade da queda da credibilidade só por essa indicação política já mereceria um repensar do jeito que se faz a nomeação. É curioso que um presidente pode nomear a grande maioria de ministros do Supremo, seja presidente quem for, e é justamente a corte que julga os atos
essenciais e principais da cúpula do Poder Executivo. Então, é um sistema que perdeu a confiança da população e de muitos operadores do direito. Doutor, só tentando amarrar essa questão anterior, esse desconforto do juiz de primeiro grau, né, que o senhor admite que existe, pesou nessa sua decisão de deixar a justiça de primeiro grau, que é aquela que tem também mais holofote, né, o juiz está mais exposto, né, na opinião pública, para ir ao tribunal, para se inscrever como candidato a desembargador? Em 2008 houve a possibilidade de ir ao tribunal e muita gente fala e diz que eu recusei o tribunal. Eu não recusei o tribunal. O que houve foi a decisão de ficar onde estou. Eu trabalho numa vara que é absolutamente dinâmica, que tem um trabalho que não se resume a um caso X, Y ou Z, como muita gente às vezes gosta de frisar. É uma vara que tem hoje 2.500 feitos, 1.000 inquéritos, 510 ações penais e 1.000 procedimentos. Então, o conjunto da obra me seduz. Eu gosto do trabalho da primeira instância, eu gosto de fazer audiências, eu gosto do trabalho vivo e dinâmico da primeira instância. Então, naquele momento, eu achei que eu tinha que continuar, porque os frutos do meu trabalho estavam ocorrendo ainda e eu não senti que eu tinha encerrado a etapa da primeira instância, apesar dos anos de primeira instância, de magistratura criminal, que eu já tinha e hoje eu já tenho 20 anos de magistratura. A minha ida ao tribunal agora foi uma decisão, eu acho, de talvez seguir adiante e tentar agregar, e se possível for, com toda humildade, levar um pouco da experiência criminal de 20 anos de justiça para as cortes, porque eu acho que é isso que os juízes criminais de primeiro grau se ressente, de um pouco de experiência dos juízes que estão reformando as decisões. O quinto constitucional, as escolhas do ministro levam pessoas, às vezes, que não têm o mínimo de percepção de o que está acontecendo na primeira instância. O mundo mudou. A realidade de uns anos atrás, de se trabalhar na justiça criminal, é totalmente outra de hoje. Hoje nós estamos sob a égide da falta de respeito completo, inclusive dos juízes, ameaças constantes de partes, de representações, de advogados, enfim, existe um asfixiamento também, por exemplo, hoje, é muito comum hoje, que não acontecia no passado, um processo com vários réus, um trabalho de solicitação de cópias diariamente, o tempo todo, em pedido de vista desse processo, porque o processo não siga dentro da própria justiça. Então, existe um certo desrespeito institucional voltado à primeira instância, que precisa ser levado para as cortes superiores, porque vai chegar um momento que vão chutar a porta do juiz. Então, não é possível mais do jeito que está. Quem que vai chutar, doutor Fausto? As pessoas que desrespeitam, porque está chegando pelo andar das coisas, o desrespeito é enorme contra o juiz. Eu já teve casos de pessoas sentarem na minha frente, apesar de todo o meu, graças a Deus, meu conceito de seriedade que possuo, a pessoa chegar na minha frente e falar, não importa o que o senhor vai fazer. Então, eu acho que é isso. Uma falta de respeito. As pessoas hoje querem o quê? Pular a primeira instância. A primeira instância não importa mais. Okay. Então, porque isso tem um jeito na segunda instância? Não digo que tem jeito, porque no caso Satyagraha, um dos grampos da Polícia Federal, um dos alvos da Operação Satyagraha, dizia que resolveria a questão, o boletim de ocorrência lá, o chamado BO, resolveria na segunda instância. Então, né? Mas eu não quero falar de fato concreto que não me cabe, mas o fato é que não importa o caso, o fato é que as pessoas, elas perderam um pouco a noção, perderam a medida. Esse é o fato. Então, obviamente, eu estou falando isso, eu estou focando o lado negativo. Eu tenho ótimos relacionamentos com muitos advogados, com o Ministério Público, com a polícia, enfim. Eu quero dizer que existe uma parte que realmente intimida. Intimida, representa, fala, eu vou no CNJ, eu vou fazer isso se o senhor não fizer isso. E tem muitos que falam assim abertamente.
Tem várias investigações aí, procedimentos do CNJ em vários estados tal, que mostram uma justiça, né, apodrecida. Em vários casos são problemas de primeira instância. Quer dizer, o senhor fez uma defesa grande aqui da primeira instância, mas não está ali nessa base também. Quer dizer, um dos principais problemas da justiça brasileira hoje, quer dizer, essa corrupção já ali nessa justiça regional. Quer dizer, você pega os casos relatados pelo CNJ nos últimos meses ou no último ano, casos pelo país inteiro, que gerou inclusive uma reclamação dos magistrados, né? Depois que o doutor Fausto responder essa pergunta, nós vamos para o intervalo. Por favor, doutor Fausto, pode responder. Bom, eu acho que o trabalho do CNJ é um trabalho bastante importante. Não desmereço, pelo contrário, eu acho que o CNJ acabou se impondo pelo que ele está mostrando de trabalho, mas ele tem que saber também qual é o seu verdadeiro papel, porque muitas vezes os juízes são questionados por decisões jurisdicionais, e isso é inconcebível como papel de um órgão como o CNJ. Agora, é fato, o CNJ tem descoberto situações constrangedoras, não em todos os graus, inclusive na primeira instância. Mas eu posso falar, que eu não posso falar das outras instâncias, eu falo da instância que eu conheço e da instância que eu conheço, dos colegas que eu conheço. Eu vejo muita seriedade, muita vontade de acertar pelos juízes, mas que estão absolutamente desestimulados diante do que vem ocorrendo ultimamente. Muitos juízes chegam para mim e conversam entre si que não aguentam mais. Está insuportável hoje ser juiz criminal na primeira instância. Ok, doutor Fausto. Nós vamos então aqui fazer o nosso primeiro intervalo nesta nossa edição de hoje do programa Roda Viva. Eu quero apresentar aqui os nossos 3 tuiteiros que estão acompanhando o programa e colocando as suas opiniões na internet. Conosco aqui o jornalista Nando Rodrigues, está também aqui conosco a jornalista Lúcia Freitas e também o professor e mestrando em filosofia Anderson Manuel de Araújo. Nós fazemos um intervalo e voltamos em instantes. Até já. Você está acompanhando aqui no Roda Viva e hoje o nosso convidado é o juiz federal Fausto Santos. Ele é juiz titular da 6ª Vara Criminal da Justiça Federal em São Paulo, especializada em crimes contra o sistema financeiro e também lavagem de dinheiro. Doutor Santos, já que nós qualificamos, né, a vara na qual o senhor trabalha, nós temos avançado no país no que diz respeito ao combate ao lavagem de dinheiro e esse chamado crime de colarinho branco. Houve avanço no país? Eu gostaria de pedir licença só para complementar uma questão. Claro, por favor, pode, se claro, possível vontade. for. A questão do Márcio Chaer, em nenhum momento houve recusa, e nunca houve recusa da minha parte em dar informações aos ministros do Supremo, aos ministros do STJ e aos ministros do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O que houve, e isso eu fiz, é não dar informações aos advogados que invariavelmente querem ter acesso a algo sigiloso, porque senão comprometeria totalmente qualquer deflagrar de operações que eventualmente estejam em curso na minha vara. Então, eu preciso fazer essa retificação, senão fica como se eu tivesse negado informações. Não é isso, não. Ok. Tá bom? Agora, quanto ao avanço? O avanço houve um avanço, sim, é inegável o avanço que houve na investigação e no processamento de crimes financeiros e de lavagem de dinheiro. O próprio GAFI, o Grupo de Ação Financeira Internacional, agora, recentemente, no relatório em que avaliou o Brasil nessa área, na área de lavagem, ele enalteceu o trabalho das varas especializadas. Isso é inegável. Mas, por outro lado, há uma frustração internacional e, obviamente, do próprio país, pela ausência absoluta ou quase absoluta de trânsito em julgado de decisões. Agora, o que é curioso é o seguinte... Para eu que sou leigo entender, quer dizer que as decisões não se completam, é isso? As decisões são dadas, as varas especializadas têm trabalhado no processamento de julgamento. Mas o processo não chega ao fim? O processo não chega ao fim. A pessoa não é condenada?
A pessoa não, pode até ser condenada na primeira instância, mas chega nas demais instâncias, esse E processamento aí as não coisas se ocorre, arrastam anos e anos e anos. ou porque se arrastam, ou porque param por habeas corpus, como eu falei antes, param por liminares de habeas corpus e não chega a resultado nenhum. Então nós temos que mudar o quê? O Código de Processo Penal, é isso? O Código de Processo Penal tem que ser mudado, e mais que o Código. Não adianta se mudar o Código se a cultura jurídica do país não mudar. Porque é muito fácil mudar a lei e se chegar na hora de julgar e falar, não, realmente... Então isso quer dizer que a cultura jurídica do país é a gente criar recurso para a gente impedir que as coisas aconteçam, é isso? A interpretação jurisdicional pode ser um pouco mais coesa no sentido de dar vazão e restringir as ações que tentam proceder de maneira com chicanas na justiça. É perceptível. Chicanas? Quem faz chicanas? São os advogados? Muitas vezes fazem, são maneiras de agir, orquestração explicando de procedimentos. aquele recurso para a gente protelar o processo, é isso? Protela-se, alega-se coisas que às vezes não ocorreram, afirma-se fatos e aí não tem fim. Doutor, pode complementar, por favor. Se eu só complementar agora, eu tenho que falar algo que eu acho interessante. Se eu olho para hoje, o que acontece hoje, eu fico extremamente triste, desanimado, mas... Olhando para trás o que era, eu posso dizer que o Brasil avançou. Então, o que existe hoje já de concretização nessa área é bastante importante se a gente comparar com o passado. Mas é insuficiente, totalmente insuficiente e frustrante a partir do momento que uma vara como a minha, por exemplo, não tem nenhum caso transitado em julgado, uma vara de 6 anos de especialização em lavagem de dinheiro. Doutor, o senhor falou há pouco sobre o seu conceito de seriedade, né, perante os colegas, perante a sociedade. O nosso telespectador, o Maicon Garguerra, ele é de Ourinhos, no interior do estado de São Paulo, pergunta como é ser considerado um juiz federal de linha dura e em que o senhor se inspira para desmantelar as quadrilhas do colarinho branco? Bom, eu pessoalmente, eu não me sinto confortável com essa expressão juiz de linha dura. Eu acho que o juiz, ele tem que ser juiz e tem que aplicar a lei. A lei, ela estabelece o mínimo e máximo de pena. Então, se alguém é rigoroso, é a lei. E o que é a lei se não a expressão do povo? O povo, quando estabelece a pena, o povo, pelos seus representantes, ele quer aquela pena. Aquilo não pode ser objeto de ficção. Agora, se você comparar algumas penas que eu fixei, em muitos casos grandes, com, por exemplo, os Estados Unidos, não está nada fora do que se aplica, do que é aplicável. Lá, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Então, grandes casos de escândalos financeiros nos Estados Unidos é 25 anos de pena. Não menos que isso. 21 anos em fraudes de 600 milhões, em fraude de 40 milhões. No Brasil, um determinado caso meu, a fraude era de 3 bilhões. Agora, não vai considerar por quê? Porque é uma pessoa supostamente do bem? Não, eu tenho que considerar o fato, a gravidade do fato e o suficiente para prevenção e repressão do delito, conforme estabelece o Código Penal. Doutor Fausto, aqui no Brasil, o colarinho branco, nada de braçada, então, nos tribunais. Eu não vou dizer que ele nada de braçada nos tribunais. O que existe é que não há efetividade nas ações que visam processar o colarinho branco. Ainda não há. Não sei, pode estar mudando. Espero que esteja mudando. Mas eu posso falar da minha experiência enquanto à frente da Sexta Vara. Mas depende de quem? Do Congresso Nacional em fazer novas leis? Então a responsabilidade é do Congresso. Porque o juiz aplica a lei. O Congresso Nacional elabora ou aprova as leis. Então a responsabilidade de quem é? Do Congresso Nacional? Eu acho que a responsabilidade é do Congresso e é também do próprio Poder Judiciário, porque quando se discute mudanças do poder da lei, o próprio Judiciário às vezes nomeia pessoas que vão discutir leis que nunca trabalharam num crime. Então eu fico nunca trabalhar e ver exatamente quais são as deficiências da legislação. O senhor já foi apresentado aí, quer dizer, normalmente se refere a você como um juiz de casos rumorosos, né? Pegou vários casos aí conhecidos. Mas, se eu não me engano, esse caso específico da Operação Satyagraha foi o que mais pressão você sofreu, imagino, né? Há uma série de procedimentos administrativos, questionamentos dentro do Poder Judiciário, na imprensa. Eu queria saber por que você acha que esse caso específico ele tem
teve toda essa carga sobre o seu trabalho e sobre as suas decisões? Bom, não posso comentar de casos específicos. O que existem na vara, casos complexos, importantes, existiram, por exemplo, porque esse caso em especial que você está mencionando é o caso mais recente e que gerou uma indignação nacional sobre todos os aspectos, mas teve casos na minha vara tem ainda caso de envolvimento do futebol, de um clube importante. Isso gerou uma preocupação muito grande minha na época para o desencadear do processamento. Houve caso de bancos internacionais importantes, que foi, aliás, enaltecida a ação pelas autoridades americanas, que a partir daí processaram lá. Aí que vem a frustração que eu estava falando antes. Aquilo que permitiu aqui o iniciar de uma grande operação que teria revelado em tese um fato supostamente criminoso, nos Estados Unidos esse mesmo fato serviu de elementos e de bagagem para que lá eles tomassem atitudes. Lá transitou julgado. Lá já houve até negociação, e aqui não. E lá já acabou e aqui está suspenso o procedimento, por exemplo. Sim, mas o senhor nunca foi... Estou enganado ou o trabalho do senhor nunca foi tão questionado quanto nesse caso da Satyagraha? Ou estou enganado? Não, sempre é questionado. Nesses casos grandes eu fui muito questionado. Obviamente que nesse caso específico houve aquela repercussão, explosão, até de mídia. Doutor Fausto, é o seguinte, eu acho que é compreensível o seu cuidado de não falar sobre pessoas, não falar sobre casos específicos, mas nós estamos há 2 anos do episódio até que o xará, o Fausto Macedo, apelidou de rebelião da toga, né? Rigorosamente o que foi? Houve um confronto ali entre 2 decisões que o senhor tomou e 2 decisões que o ministro Gilmar Mendes tomou, né? Derrubando a prisão, né? Revogando a prisão do banqueiro Daniel Dantas. Isso está claro, a sociedade sabe. É uma pena que essa avaliação e a sua versão esteja vindo, né, ao público 2 anos depois, mas eu queria tentar recompor um episódio da época. Houve, depois daquele enfrentamento, daquele confronto, uma iniciativa de alguns magistrados, né, de promover um encontro entre o senhor e o ministro Gilmar Mendes. Essa iniciativa não prosperou. O que eu gostaria de saber é por que ela não prosperou. Vamos supor, hoje o seu nome é apontado também com uma indicação dos juízes federais para uma eventual nomeação para o Supremo. Como seria a sua participação no Supremo com o ministro Gilmar Mendes? Como é que seria essa relação? Eu acho que essas coisas precisam ser faladas com os nomes dos personagens, concorda? Sim, claro. Eu já estive em dois congressos e que eu assisti a palestra do ministro Gilmar Mendes. Eu não quero mesmo falar do fato concreto. A única coisa que eu tenho que falar é que as minhas decisões, elas foram e são absolutamente... Eu não estou falando desse caso, eu posso falar desse caso como se eu falar de todos, então eu preciso falar de todos. Foram absolutamente técnicas, foram baseadas em elementos convincentes e, com base neles, eu tomei as decisões que eu achei e continuo achando, que me perdoem, que foram acertadas, porque eu, na minha convicção, e segundo a legislação e a lei, haveria elementos para tomar as atitudes que eu tomei. Não vi também, não constatei nenhuma irregularidade. Se houvesse alguma irregularidade, como eu faço em qualquer caso, em todos os casos assim eu procedo, eu sou o primeiro a querer questionar sobre vazamento, sobre seja o que for, tomado por quem quer que seja. Doutor Fausto, Doutor, na hora que o senhor... o nosso telespectador, o Altair, ele é de Taquarituba, interior de São Paulo, ele quer saber, já que o senhor atua nesses casos de grande repercussão, normalmente com réus aí de bom poder aquisitivo, se o senhor já sofreu alguma ameaça ou tentativa de suborno? Bom, o juiz, quando ele tem um certo conceito de probidade, é difícil haver alguma aproximação nesses termos. Mas eu já sei de pessoas, já ouvi casos de pessoas usando o meu nome como se fossem meus conhecidos ou amigos para conseguir vantagens indevidas, não na minha vara, em outros
setores. Isso, obviamente, é inconcebível, mas o juiz, infelizmente, pode sofrer esse tipo de ação. Eu já fui ameaçado diretamente, até por advogado, na minha frente. Que tipo de ameaça? Que tipo de ameaça você sofreu? Ameaças do tipo, se o senhor não agir do jeito que eu acho que o senhor tem que agir, eu vou tomar todas as atitudes, vou no CNJ, eu acho que isso é uma Mas ameaça. isso é uma ameaça ou um direito que ele tem? Não, eu acho que é uma absoluta falta. Eu não agir conforme eu acho que devo agir, isso é um desrespeito. Ele pode discordar do senhor e procurar uma instância superior, não pode? Que se recorra. Agora, isso é uma ameaça ou é garantido não, isso é uma pela lei? ameaça à instituição. Mas, Isso é uma Fausto, agressão institucional a partir do momento que a pessoa, ele não me respeitou como juiz. Eu vou decidir conforme minha convicção, não conforme aquilo que ele quer. E ele pode aceitar ou não. Ele aceita ou não depois. Mas então, o reagiu Conselho Nacional nessas de situações? Justiça virou um instrumento de pressão contra os juízes? o Conselho Nacional de Justiça, infelizmente, tem sido usado como forma de manipulação e pressão para o juiz. Agora, eu, Fausto, tenho experiência o suficiente firmeza para não me abalar com isso. Eu fico preocupado com juízes novos. Tem juízes novos que acabaram de ingressar, que realmente temem pelas suas... precisam da profissão e temem. Então, é isso que as cortes e o próprio CNJ têm que compreender, que, vamos ver o que está acontecendo, os juízes estão sendo execrados hoje, e num ambiente de insustentabilidade. Eu temo pelo futuro. Agora, doutor Fausto, o senhor nunca perde a oportunidade de mostrar a sua angústia com a impunidade no Brasil. Agora, principalmente nos casos de colarinho branco, o que mais gera impunidade é que os processos não terminam nunca, vão para a prescrição. E quando não vão para a prescrição, a população já esqueceu, não tem pressão e lá se vão as coisas, né? O senhor, na sua angústia para que não haja impunidade, assim como o Sérgio Moro em Curitiba, segundo os ministros que consideram ilegais as decisões, muitas vezes as prisões, dizem que a acusação foi overdosada, houve uma forçação de barra para colocar o suposto bandido na cadeia. O judiciário funciona menos de 6 meses por ano, somando feriados, os emendados, pontos facultativos, dia do servidor, carnaval, né? Menos de 6 meses por ano. Combater a impunidade não seria mais efetivo se os processos durassem menos? Por exemplo, tem aí a súmula vinculante, a repercussão geral, diversos instrumentos. O próprio judiciário, os próprios juízes de primeira instância não poderiam fazer um movimento no sentido de que os processos tramitassem mais rapidamente, em contraposição a essa suposta forçação de barra para prender pessoas? Bom, em primeiro lugar, os juízes fazem isso, tentam processar e não conseguem. Hoje, o juiz criminal, ele luta para dar sentença. Por quê? Há a manipulação considerada legítima de defesas que fazem com que o processo não chegue ao lugar nenhum. Então, nomeia-se testemunhas que não são ouvidas, não são ouvidas porque residem em países no exterior, e quando o juiz fixa um prazo, isso é tido por arbitrariedade, para que sejam ouvidas no exterior, as memoriais não são apresentadas no tempo devido, as testemunhas não são localizadas em lugar nenhum, intima-se advogado. O juiz tenta. A minha luta para dar sentença, últimas sentenças, é para conseguir sentenciar. Isso o juiz tem que... É uma luta em glória. Agora eu tenho que te falar uma coisa. Você no começo falou uma coisa que é importante que eu responda. Não existe, em hipótese alguma, eu desconheço isso, duvido que o Sérgio Moro, que é um excelente profissional e colega, assim como o Danilo do Ceará e tantos outros juízes, Odilon, é uma forçação de barra para prender ninguém. Isso, lamentavelmente, se alguém falar isso, eu duvido que algum ministro... diz que uma decisão sua foi ilegal, ele considerou que o senhor forçou a barra para prender a pessoa. Isso é entendimento jurisdicional do ministro. Eu duvido que o ministro possa ter feito esse comentário. Não é concebível para mim que um ministro faça esse comentário, porque eu... invariavelmente, como muitos colegas, eu não sou decretador de prisões sistemáticas. Agora, quando se sabe que as pessoas falam, vou destruir a prova, a Polícia Federal está chegando, vamos fugir,
vamos isso, ó, já escondeu a tal coisa, olha, a polícia dá risada, faz isso, faz aquilo. O que se espera de um juiz? Teve um caso, outro, que a pessoa contratou a morte de outra pessoa, que seria um concorrente dele, que viria substituí-lo. Então, o que o juiz deve fazer? Decreta a prisão ou deixa essa pessoa solta? Agora, parece que o juiz decreta a prisão com um prazer, como se fosse... A prisão passa a ser fruto de uma compreensão de um juiz que sente que está sendo perseguido, fruto da imaginação do juiz. Os fatos acabam sendo frutos da imaginação de um juiz com mania de perseguição. Não é isso. Ninguém quer a prisão. Se você for na minha vara, não existe hoje uma prisão. A única prisão que existia, até poderia ter a prisão, que não significa que seria arbitrário. A prisão é necessária, ela está na lei. Se existe a lei, aplica-se a lei ou não? Então eu não entendo isso. A única prisão que existia, vejam só, era de um estrangeiro, que eu fiz de tudo para conseguir os antecedentes dele, de um país estrangeiro aqui da América do Sul, que carregando milhões de euros em uma maleta e que leva todo tipo de suspeitas. E eu, Fausto de Santos, fiz de tudo para conseguir os antecedentes dele no exterior. Você oficia consulado, o consulado vai falar, não, tem que oficiar a embaixada. Eu oficio a embaixada, oficio o consulado. Então não tinha resposta. Fiz de tudo para conseguir, talvez, dar liberdade para essa pessoa. Agora, uma vara que no passado tinha 4 casos de prisão, no universo de 2.500, e esses 4 casos, um deles foi esses rumorosos, e o juiz acaba sendo taxado de arbitrário. Que é isso, gente? O que eu acho que precisa é ler o que o juiz faz. É esse o grande reclamo. Desculpe, deixa eu só complementar com isso, que é importante. Sem dúvida. O que é a frustração dos juízes hoje, de primeira instância, é que não se lê. As pessoas, muitas vezes, levam para as cortes fatos sobre as suas óticas que são distorcidas e deixa-se de ler com efetividade a decisão, o que levou o juiz. Agora, eu temo que o judiciário está chegando no seguinte ponto: aquilo que eu não faço é imperfeito ou não presta. Ok, doutor Fausto, nós vamos fazer aqui mais um intervalo. Você está acompanhando hoje a entrevista com o juiz federal, nosso convidado, Fausto de Santos. Nós voltamos em instantes. Até já. Hoje o nosso convidado aqui no Roda Viva é o juiz federal Fausto de Santos, que é o titular da 6ª Vara Criminal da Justiça Federal em São Paulo. Doutor Fausto, o Márcio fez uma pergunta agora há pouco que eu queria complementar, eu tenho certeza que os telespectadores gostariam que o senhor respondesse. Eu consultei aqui o desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia e ele fez uma soma de quantos dias o Poder Judiciário trabalha, foi o ponto que o Márcio tocou agora há pouco. Somando 60 dias de férias para juiz, mais 16 feriados, mais 17 de recesso, etc., chegou à conclusão aqui que o juiz não trabalha 100 dias em 365 por ano. Portanto, há uma paralisação. Então, eu pergunto direto ao senhor: o senhor acha justo que o juiz como o senhor tenha direito a 60 dias de férias? É importante essa questão. Realmente, sob essa ótica... Como é que o senhor se sente tendo 60 dias de férias, mais o recesso e mais tudo isso ali? Eu vou responder. Sob essa ótica, a ótica do cidadão comum, de todas as pessoas fora do judiciário, realmente configuraria um privilégio insustentável. Mas eu tenho que falar a minha realidade. Eu estou em férias. A semana passada eu já fui 3 vezes. Essa semana eu vou pelo menos amanhã e quinta-feira. Eu cansei, você acabou de falar há pouco, não sei se você, no intervalo, ele falou sobre a minha decisão, longa decisão. As minhas decisões, elas foram tomadas em sábados, domingos, dias à noite, em prejuízo total da minha vida particular. Eu, em férias, eu não consigo ir a shopping em lugar nenhum. Então, como muitos outros juízes, usam efetivamente as férias para tirar um atraso. Eu tenho um monte de atrasos a serem tirados. E o cotidiano do juiz hoje qual é? Realização de audiências, atendimento das partes. Isso é um trabalho incessante
e não tem fim. Como é que os juízes têm 60 dias de férias e muitos ainda dão aula? Reclamam que tem muito trabalho e, no entanto, dão aula, especialmente nas faculdades à noite. O senhor dá aula? Talvez é uma questão... Eu dei aula no passado. Talvez seja uma questão de econômica ou de atualização pessoal. O senhor não acha que isso ajuda a criar uma imagem um pouco desgastada do Poder Judiciário? O juiz, a única coisa que o juiz pode fazer em termos de ganhos financeiros é dar aula. É a única coisa. Não tem nenhum acréscimo financeiro, qualquer um, que não seja isso. O juiz federal não pode vender férias. O juiz não pode... Não tem de onde tirar dinheiro. Eu tenho um colega, por exemplo, um colega juiz que tem 4 filhos, a mulher não trabalha, então o salário que aparentemente é um salário importante, um país como o nosso, não vou dizer, mas o juiz paga imposto, faz tudo, todos os benefícios, o salário cai a metade. Fazem, como qualquer outro cidadão. Mas, obviamente, não tem um cidadão, mas o cidadão comum, ele pode abrir uma empresa, ele pode fazer... O juiz tem uma série de limitações. Até eu saindo, como as pessoas falam, várias coisas eu falo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso isso, não posso aquilo. É dentro do sistema. Então... Mas isso a pessoa não sabe antes de entrar na carreira? Sabe, antes de entrar na carreira, claro que sabe, mas sabe também que existe a possibilidade de dar aula, como existe a possibilidade de férias. E 60 dias? Sim, são 60 dias. Acho que a única categoria no país que tem 60 dias de férias é o magistrado. Professores têm 60 dias, o Congresso Nacional também conta com 60 dias, e assim tem outras atividades. Mas o senhor acha justo? Olha, a questão para mim é o seguinte... Se pode até ser considerado justo, mas então vamos limitar no tempo o trabalho do juiz. Tá bem. Pessoalmente, o senhor acha que é justo? Se o juiz passa a ter hora fixa, se o juiz passar a ganhar extra, como todo cidadão comum, para mim pode tirar as férias. Agora, não venham cobrar a produção que está sendo cobrada hoje. Porque o CNJ, que a gente está falando Desculpa, quem cobra é a sociedade. Não é a sociedade só. O juiz... Todos nós somos cobrados, tanto a iniciativa privada quanto... Por que o juiz não pode ser cobrado? Existe um grau de cobrança... Não, é um grau de cobrança absoluta. Então, qualquer coisa que chega... Eu vou te dar um exemplo. Chegou outro dia um pedido de informações de habeas corpus, eu tive que dar no mesmo dia. Eu tive que ficar até meia-noite no fórum. Existem casos de réu preso que eu tenho que decidir, para mim, tenho que decidir no dia. Eu não vou deixar réu preso, eventualmente, quando chega para mim, eu não vou deixar para decidir outro dia. Então, eu levo para casa, estudo em casa, reflito. E mais uma coisa que é importante que você saiba, nas minhas férias, eu uso muitas minhas férias para aprimoramento intelectual. Então, o que eu faço? Faço curso de Direito. Quando eu fui para o GRAPHI, na França, para participar, como participante da comitiva brasileira, eu fui pagando e nas minhas férias. E é algo que tinha... E o juiz ainda tem direito a licença-prêmio, ainda tem licença-prêmio, né? Não tem licença-prêmio. Não tem licença-prêmio. Doutor, em relação, o senhor está falando aí de algumas dificuldades da sua profissão também. Nós temos aqui o Paulo Ari Dias Ribeiro, ele pergunta, depois de tudo que o senhor já passou na carreira, qual o incentivo que o senhor daria àqueles que gostariam de ingressar na magistratura? E aproveitando também, eu faço a pergunta do Fausto de Goethe, que quer saber como está o ensino de Direito no Brasil, na sua avaliação, que já foi professor universitário na área de Direito. Houve uma proliferação do ensino de Direito que eu acho que comprometeu, de alguma forma, a qualidade desse ensino. Ele precisa ser retomado. A minha experiência de 10 anos de aula foi uma experiência que pontuou para mim o sinal dos tempos, porque no começo você tinha um perfil de alunos e no final o perfil era totalmente outro. Então, eram celulares que eram circulados, a falta de respeito total com o professor, mas tudo num ambiente cordial. Mas você percebe que talvez não existia um interesse como de alguns alunos no início, quando eu dava aula. O interesse no final dos alunos era, eu quero o diploma. Ficava evidente isso para mim. Então, eu acho que o ensino tem que ser aprimorado, até para que ensino de direito aprimorado são melhores advogados, melhores ministérios públicos, polícia e juízes, consequentemente. E em relação ao incentivo para quem quer entrar na magistratura? Eu acho que a magistratura, ao mesmo tempo que é uma cobrança absoluta, o juiz, eu tenho certeza, eu já fui procurador de Estado, eu fui advogado público, eu fui juiz de direito, juiz federal, tenho contatos e amigos de
de ambos os lados, como advogados, promotores, etc., eu acho que a carreira que é mais cobrada, sem dúvida, é o judiciário. O judiciário é muito difícil, mas é muito prazeroso. Então, eu sinto, eu vibro, sinceramente, essa expressão que eu podia dizer, eu vibro com aquilo que eu faço. Por mais que está todo mundo, às vezes, do meu lado, dos meus próximos, falando, ai meu Deus, eu no seu lugar, eu não. Eu tenho a tranquilidade porque eu acho que eu faço o que eu gosto. Para aqueles que não passam no exame da ordem, surgiu a possibilidade de se tornarem um para-advogado. O senhor concorda com essa proposta? Eu desconheço essa proposta, para-advogado. É, um para-advogado. Em que ele poderia exercer todas as funções de advogado, menos assinar as petições, que aí só o advogado que passasse no exame da ordem. Parece que são 30 mil pessoas no país todo que tentam o exame da ordem e não conseguem passar. O que o senhor acha dessa proposta de um para-advogado? Me soa como um jeitinho. Doutor Fausto, uma pergunta que foi um leitor do blog pediu para fazer, que ela é muito curiosa e tem a ver também com essa questão da imagem do juiz. Ele pergunta se, quando o senhor se for para o tribunal, se o senhor vai abrir mão de carro oficial e de motorista exclusivo. Eu sou da seguinte opinião, eu acho que carro oficial para mim é um complicador. Eu não acho legal. Eu acho que a população não vê com bons olhos. Não sei se é necessário. Eu não sei se você sabe que no fundo eu não tinha pensado nisso, mas não sei, eu nunca vi com bons olhos porque, de certa forma, para alguns pode parecer humilhante e desnecessário. Eu acho que o juiz tem que ganhar um bom salário, que não precisa nada disso. Essa que é a realidade. Eu acho que tudo isso toma uma feição de benesse. Quanto é um bom salário? O salário Quanto ganha o juiz hoje no início de carreira, para o nosso telespectador saber, aproximadamente? No início de carreira, eu não sei exatamente, mas eu posso falar pelo... Aproximadamente. Eu posso falar no meu salário, que eu acho que é o mais... O senhor ganha quanto? Eu líquido, depois de 20 anos de carreira, estou ganhando 13 mil e 14 mil líquido. Né? E eu pago pensão e tudo mais, pensão alimentícia e tal. Não é um salário, se você for pensar, se você for ver o padrão médio de advogados da área jurídica, você vai ver que não é um salário dos mais importantes. E muita gente fica perplexo com isso. Como? O juiz federal ganha isso, Marajá, isso, aquilo. Não é essa a realidade. Então, daí você vê que muitos têm que estudar, porque quem tem, aquele colega que tem 4 filhos, ele deseja colocar os filhos em escola particular. E aí? Doutor não vai Fausto, dar aula? Não dá, né? Voltando à questão da impunidade, como o senhor mesmo dizia agora há pouco, há um cansaço ancestral no Brasil com a impunidade. O crime organizado, ele vai em ritmo de avião a jato e a estrutura de combate ao crime vai atrás de bicicleta, não é? Nesse contexto, o senhor acha o que é menos desejável para o Brasil? Um inocente preso ou um criminoso solto? Eu acho que nós não podemos pensar sobre essa ótica, nós temos que pensar na eficiência. Eu acho que o país não é eficiente no combate ao crime. E quando é eficiente, são naqueles focos minoritários que todos nós, quando não majoritários, mas majoritário no seguinte de deficiências econômicas. Eu acho que o país, quando apresenta soluções, apresenta somente soluções para, entre aspas, o inglês ver, porque o que precisa efetivamente que ninguém faz. Então, precisa de uma legislação dura contra o crime organizado. Não tem. Não existe uma legislação que contemple o terrorismo, como se o país não vivesse momentos de terror e terror pelos nossos nacionais que já existem, né? Nosso terrorismo, nós estamos vendo aí cenas sendo supostamente repetitivas aí, afrontando o Estado nesses dias. E fora os terroristas internacionais, porque é inconcebível que um Brasil das dimensões que nós temos não tem uma legislação que contemple, por exemplo, o bloqueio de bens e valores de terroristas. E os terroristas, quando agiam e têm agido invariavelmente, eles agem para afrontar o Ocidente. Não é para afrontar os Estados Unidos. Então, quando se afronta o Ocidente, está se afrontando a nós mesmos, porque o nosso sistema também está sendo comprometido. Então, o país não se engaja nisso, incrivelmente, não se engaja nem para
para punir terrorismo, o financiamento de terrorismo, muito menos, e o que é pior, os fluxos de valores estão passando pelo país para alimentar o terrorismo e o Brasil não tem nenhum instrumento de bloqueio desse dinheiro. Agora, é óbvio que qualquer medida nesse sentido é uma medida de força estatal. E qualquer medida de força estatal no Brasil é vista como autoritário, filho da ditadura, amigo da lei e da ordem. Então, só para complementar, qualquer ação do juiz que é a favor da sociedade é mal visto e desqualificado ou qualificado como arbitrariedade, como forma de desfocar. Na verdade, é uma técnica muito conhecida de desfocar a verdadeira discussão. Então, quando se taxa alguém de arbitrário e filhote da ditadura, é porque não se quer discutir a decisão de mérito. Então, fica essa discussão, desacredita o que está se fazendo e continua todo mundo como se fosse... Como é que o senhor avalia a atuação do Ministério Público diante desse quadro? Eu acho que, como judiciário, o Ministério Público tem suas falhas também. Eu acho que o Ministério Público falta um pouco de coesão. Então, às vezes, você constata um Ministério Público atuante numa primeira instância e numa segunda instância já não é a mesma coisa e assim por diante. Então, tem problemas. Eu acho que é um problema que pode ter tanto no Ministério Público quanto no Judiciário. E a Polícia Federal? Eu acho que a Polícia Federal, ela peca por não ter como garantia uma independência funcional e financeira, que essa sim que seria a grande trunfo de um Estado de Direito, porque não é possível que uma Polícia Federal haja ao sabor das políticas governamentais. Não estou falando que isso está ocorrendo, mas é o que pode ocorrer. A Polícia Federal, nos últimos tempos, ela reduziu drasticamente suas atividades, o seu orçamento foi cortado pela metade em 2 anos. Espera-se o que hoje da Polícia Federal? Por quê, doutor Fausto? Não sei. Isso é porque eu não posso dizer. O senhor pretende votar no Protógenes Queiroz para deputado? Eu não sei em que eu vou votar, isso não importa. Isso não importa, telespectador. O senhor tem pretensões políticas? Não, nunca tive pretensões políticas, gostei da pergunta, porque muitas pessoas vêm até mim e perguntam isso. Muitas pessoas sugerem para mim, até eu tive com autoridades espanholas falar isso, que eu, estimulando, que eu deveria sim ser candidato num país com as deficiências conhecidas no campo político. E eu como resposta, tenho meu trabalho foi feito de maneira séria e qualquer possibilidade de arranhar aquilo que eu fiz. Nunca vai se candidatar a nenhum cargo? O futuro eu não sei dizer. Porque o delegado Protógenes Queiroz esteve aqui e de pé junto jurou que jamais seria candidato. E candidato. Se você perguntar jamais qualquer coisa, eu vou falar, eu nunca sei do futuro. Me perguntaram outro dia essa semana, não era questão política. Falei, do futuro eu não sei, eu sei do presente. Do presente eu não quero, não fiz para isso e eu vou até mais além. Tem pessoas que chegaram para mim, tem um desembargador de um estado aí da federação, chegou para mim afirmando categoricamente, o senhor quer ser político? Eu falei, não, eu não quero ser político. O senhor quer ser político? Eu falei, não, eu não quero. Então, quer dizer, as pessoas querem que eu seja político ou se estivessem no meu lugar, agiriam dessa forma? Ok. Doutor Fausto, vamos fazer aqui mais um intervalo nesse nosso programa Roda Viva. Eu quero lembrar antes que a nossa memória aqui, a memória do programa, está à sua disposição aqui no nosso site, que é o tvcultura.com.br/Roda Viva. Você encontra lá todo o nosso conteúdo, tem também um local para você fazer pesquisa e, obviamente, um espaço para você mandar críticas, sugestões, aquilo que você julgar relevante aqui no programa. A gente volta daqui a pouco. Até já. Nós voltamos aqui para o nosso último bloco dessa entrevista do Roda Viva hoje com o juiz federal Fausto Santos, que é o juiz titular da 6ª Vara Criminal da Justiça Federal em São Paulo. Doutor Santos, alguma vez o senhor usou a seguinte expressão: a Constituição não é mais importante que o povo, os sentimentos e as aspirações do Brasil. Essa frase é sua? Eu não me lembro exatamente se foi essa frase. É importante você citar isso. Eu fiz uma pesquisa aqui, essa frase está sendo atribuída ao senhor. E muita gente me desqualificou por conta dessa expressão. O que eu quis dizer, o que eu disse, na verdade, eu já disse. John Marshall nos Estados Unidos, Hans Kelsen já disse, e em certa palestra eu citei Carl Schmitt, que foi o grande
questão que levantaram como se fosse uma arbitrariedade da minha parte. Isso não revela uma raiz autoritária do juiz? Eu acho que não, entendo que não. Desde quando John Marshall e Hans Kelsen seria. O próprio Kelsen, quando ele fala que é o positivista, que enaltece o direito colocado e, obviamente, o sistema hierárquico partindo de uma norma superior, que dá valor a uma norma inferior e numa progressão que se chega no final numa Constituição, ele mesmo fala que o direito posto à Constituição é um direito imperfeito e ele só se sustenta com... é um direito imperfeito que se sustenta com o direito natural, que é esse sim o perfeito. Quando você lê lá Poder e Estado, esqueci o nome da obra, acho que é Poder e Estado, Poder do Estado, ele fala exatamente isso. Todo mundo enaltece Hans Kelsen em contraposição, por exemplo, ao Carl Schmitt. Mas o fato que eu quero dizer é o seguinte: a Constituição, ela é um documento e ela tem algo escrito, mas ela não tem valor se ela não se sustenta nos valores que dão base a ela. Mas nós estamos falando em tese ou o senhor está falando da realidade brasileira? De toda a realidade de qualquer país. E tanto é verdade que a Constituição é considerada um manifesto vivo, absolutamente vivo, e não hermético, porque se aquilo lá fosse absolutamente hermético, interpretado só aquilo, não seria passível de ser emendado. Para isso tem o Supremo Tribunal Federal, que faz as interpretações da Constituição. Não, tem as interpretações e tem as emendas à Constituição. Daí você vê como os valores de uma sociedade acaba influenciando para alterar a própria aquele documento. E mesmo quando não se altera a Constituição, um determinado princípio pode ser interpretado diferentemente à luz do tempo. Por exemplo, nos Estados Unidos, um certo tempo atrás, se admitia a segregação racial. Isso era admitido pela Suprema Corte. E ela, com o avançar da sociedade, acabou considerando isso inconstitucional. Doutor Fausto. Só uma pergunta da Maria Zilda, do Rio de Janeiro. Ela quer saber como é que o senhor avalia o papel da imprensa nos grandes julgamentos que nós tivemos aí recentemente. Eu acho que a imprensa tem um papel primordial, fundamental. Eu sempre prestigiei a imprensa na medida, obviamente, do possível e da lei. Eu tive vários casos envolvendo jornalistas, não foi só no caso da Satyagraha, mas teve outros casos importantes. Um até que foi movido pelo presidente da República, foi o primeiro a rejeitar uma denúncia contra uma matéria jornalística em determinado momento. Eu acho que a imprensa ela tem um papel primordial à medida em que os órgãos do Estado não funcionam. Então, o papel investigativo da imprensa é essencial para a democracia, até para trazer à tona a verdade, porque hoje no Brasil, por incrível que pareça, não se enaltece mais a verdade, inclusive com as alterações que estão vindo pelo Código de Processo Penal, a verdade vai ser colocada em segundo plano pelo projeto. As partes vão poder manipular os fatos a seu bel prazer, e aí o juiz vai ter que decidir naquilo que ficou orquestrado pelas partes, que eu acho isso uma violência total ao sistema. O Poder Judiciário só é poder a partir do momento em que ele vá atrás da verdade. E a sociedade só vai poder ser aprimorada quando essa verdade vier à tona para corrigir futuros erros, eventuais erros que ela pratique. Doutor Fausto, ficha limpa. A lei diz que não poderá concorrer o candidato com condenação por colegiado. Qual é que é a opinião do senhor sobre a ficha limpa? Trânsito em julgado ou condenado por colegiado? Eu acho o seguinte, que o Brasil, ele marca hoje por uma interpretação única no mundo com relação ao princípio da inocência, que na nossa Constituição leva o nome de não culpabilidade. Então, eu acho que não tem nada a ver invocar o princípio da inocência nesse caso, ou da não culpabilidade. O fato é o seguinte, um requisito para a assunção de um cargo público é ter uma folha corrida limpa.
Isso é apenas um requisito para pleitear um cargo de extrema importância como é um cargo no Poder Legislativo. Então, eu não vejo isso nenhuma ilegalidade, de forma alguma, vedar um candidato que tem uma condenação Ainda que não seja definitiva? Ainda que não definitiva, porque aí não se trata de considerar alguém culpado pela simplesmente considera-se alguém não apto a concorrer a esse cargo. Quando a pessoa for absolvida, muito bem, que venha e concorra. Agora, enquanto a dúvida nesse caso é em favor da sociedade. E mais, eu quero só complementar com uma coisa que é importante. A ficha limpa, para mim, lamentavelmente, vedou a inscrição do candidato num julgamento de colegiado, que nós sabemos que não funciona, o julgamento do foro de prerrogativa de função. Não se tem julgados no país. Doutor Fausto, acho que o senhor está defendendo a presunção de culpabilidade. Não é de forma alguma. O fato de a pessoa não poder se inscrever é apenas um requisito. E eu vou mais além. Quando se olha a raiz do princípio da inocência, quando vai em 1670, na ordonnance estabelecida na França, a lei, ela fala e deixa claro que étant présumé innocent, enquanto presumido inocente. Em nenhum momento fala a pessoa é considerada inocente. Não. Enquanto presumivelmente inocente, você responde o processo, pode responder em liberdade, mas nada impede, se você for lá nas discussões da época e no século XVII, falava que nada impede que a pessoa seja presa, seja impossibilidade de fazer um monte de coisas. E aqui é o caso, não se está... Estamos no século XXI, não é? Mas mais um motivo. Ninguém está falando que a pessoa não concorre porque ela é culpada. Não concorre porque há uma dúvida sobre a sua idoneidade. Portanto, ela não mas tem... Mas quem vai reparar o prejuízo depois, quando ela foi inocentada? Mas, Márcio, várias profissões são assim. Para ser juiz tem que ter uma folha de antecedentes. Mas isso não evita também, por exemplo, processos políticos, vamos chamar de políticos, em lugares onde um determinado grupo de poder tem o controle sobre a justiça e sobre outros mecanismos. Quer dizer, o fato de ter uma segunda instância, algum tempo de reparação, não impede que você use esse mecanismo para impedir candidaturas? Você está falando que... Não, falando assim, você tem, por exemplo, você pode ter processos políticos, né? Grupos locais que têm poder, inclusive no judiciário, e movem ação contra um A ou B, e conseguem condenações, talvez em primeira instância, baseadas nesse poder político. Quer dizer, o fato de você ter um julgamento de segunda instância não dá também uma certa garantia para que esse sujeito de primeira instância, sujeito condenado em primeira instância, não seja como... Eu não sei se o espírito da lei foi esse. Vamos deixar para a segunda instância a decisão, porque na primeira instância pode ter algum trabalho político para prejudicar alguém. Agora, quem diz que na segunda instância não pode ter esse trabalho político também? E na segunda instância a gente sabe que não há esses julgamentos em segunda instância, raríssimos julgamentos, esse que é a realidade. Eu sou um dos que são contra o foro prerrogativa de função, eu acho que tem que ter um judiciário correto. E a partir do momento que o judiciário de primeira instância trabalhar corretamente e com isenção, obviamente, não vai ter esse problema político. Agora, se houver um problema político de perseguição política, aí tem os mecanismos para se safar disso, desde que fica demonstrada essa perseguição política, óbvio. O foro privilegiado para políticos atrapalha muito o trabalho no combate aos crimes de colarinho e tal? Às vezes esses crimes têm imbricação, obviamente, com a política, dificulta bastante. A partir do momento que um político está sendo processado junto com várias outras pessoas, aí há necessidade de desmembramento do processo, ou seja, separação do processo. O político vai ser julgado pela... não é só político, o foro prerrogativo pode ser até juízes, mas a pessoa vai ser julgada pela corte competente e o resto fica na primeira instância. Mas vejam o que vai acontecer com o novo Código de Processo Penal. Todos aqueles que estiverem junto com o político também passam a ter foro por prerrogativa de função. O que é isso? Eu não entendo. Eu não entendo essas reformas que estão vindo no país. Estou falando, infelizmente, Fausto, o nosso tempo se esgotou. Eu agradeço muito.
Doutor Fausto, muito obrigado pela sua gentileza, pela participação aqui conosco no Roda Viva. Muito obrigado à gentileza dos companheiros aqui, jornalistas, que participaram conosco também do programa de hoje. Quero lembrar que as perguntas que foram enviadas aqui pelo nosso e-mail, né, e que não foram respondidas, serão encaminhadas ao doutor Fausto, para que ele possa respondê-la também. E quero lembrar a você que o Roda Viva é exibido sempre às segundas-feiras aqui pela TV Cultura, com a transmissão simultânea feita pela internet. Também o programa é retransmitido para todo o país através da TV Brasil e as emissoras da rede pública de televisão. Você fica agora com a nossa programação ou veja aí mais uma atração na sua emissora local. Boa noite, obrigado e até a próxima.